Olá, boa tarde deste feriado, nesta terça-feira. Irei falar brevemente com vocês de um livro que foi o primeiro lugar na lista do The New York Times, tá? Seu nome é interessantíssimo. A Coragem de Ser Imperfeito. A Coragem de Ser Imperfeito. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é de fato. Mas antes de mais nada, eu te pediria que você possa curtir, compartilhar, comentar, acionar o sininho da notificação, porque eu tenho percebido que muita gente tem assistido os vídeos, mas não estão seguindo e nem deixando seu precioso comentário para nos ajudar a expandir e evoluir, tá? É rapidinho, vai lá, aciona lá e faça isso agora para nos ajudar, ok? Conto com você. Brené Brown ousou tocar em assuntos que costumam ser evitados por causarem, gente, grande desconforto nas pessoas. Eu entendo que muitos vivem, muita gente vive a vida que os outros querem que elas vivam, ou seja, são prisioneiras dos outros. Quando mais jovem eu fui assim, há década, graças a Deus, mas não. Sua palestra a respeito da vulnerabilidade, medo, vergonha e imperfeição já teve milhões de visualizações. Viver, segundo ela, é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa ser ruim, como mostra Brené Brown, tá? A vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas melhor definição de coragem, tá? Quando fugimos de emoções com medo, mágoa e decepção, também nos fechamos para o amor, a aceitação e a criatividade. Por isso, gente, as pessoas que se defendem a todo custo do erro e do fracasso acabam se frustrando e se distanciando das experiências marcantes que dão significado à vida como um todo, tá? Por outro lado, as que se expõem e se abrem para coisas novas são mais autênticas e realizadas, ainda que se tornem alvos de críticas e de inveja. É preciso lidar com os dois lados da moeda para se ter uma vida plena, ok? Em sua pesquisa pioneira sobre vulnerabilidade, Brené Brown concluiu que fazemos uso de um verdadeiro arsenal contra a vergonha de nos expor e a sensação de não sermos bons o bastante, e que existem estratégias eficazes para serem usadas nesse desarmamento. No livro A Coragem de Ser Imperfeito, nos é apresentado suas descobertas e estratégias bem-sucedidas. Toca em feridas delicadíssimas e provoca grandes insights, gente, grandes insights, desafiando-nos a mudar a maneira como vivemos e nos relacionamos. Brené Brown, a autora, defende coragem e vulnerabilidade como forma de lidar com a insegurança pessoal e a cultura de escassez, coragem de ser imperfeito e também de ousar. Brené Brown inicia o livro com uma citação, gente, do ex-presidente dos Estados Unidos, tá? Theodore Roosevelt, né? Na qual ele argumenta que deveríamos ousar grandemente para atingir nossos objetivos e que isso significa se expor a derrotas e fracassos. Faz parte. Entretanto, a vitória estaria em nossa busca e luta em atingir a meta almejada, ok? O que fazemos no trajeto que justificaria a nossa luta e vai definir o nosso lugar. O livro parte do termo usar grandemente e o destrincha em outros conceitos que elucidam a visão de Brown sobre como poderíamos proceder com nossas vidas. Toda a obra é baseada nas pesquisas realizadas por Brown há décadas, gente, ou seja, estudos científicos, tá? No apêndice há mais informações sobre essa parte,
como a quantidade de pessoas entrevistadas durante a coleta de dados que ela fez. 3 termos dariam suporte para que possamos ousar grandemente. O primeiro deles é a coragem. Preste atenção nisso. Coragem de se expor, de errar, de ser visto pelos outros. Inclusive, eu defendo que dentro dos padrões da razoabilidade que se dane o que vão pensar de mim, tá bom? Sem coragem, estaríamos condenados a viver com nossos receios, medos e ansiedade. A coragem anda de mãos dadas com a vulnerabilidade. Lembre do jovem Davi na Bíblia e Golias. Deus usa os corajosos de coração segundo a sua vontade. Davi e Golias. Por vulnerabilidade, a autora a compreende como a incerteza, o risco e a exposição emocional, um verdadeiro sair da zona de conforto que muitos estão. Precisamos ser vulneráveis para entrarmos na arena da vida, segundo ela. Por isso, o terceiro termo salvo engano, é enganjar. Enganjar significa não se fechar em si mesmo, não se amedrontar pelos insucessos que poderão ocorrer na rota. Eles sempre estarão presentes, é questão de conscientização. Pelo contrário, ter a coragem de se expor, de ser vulnerável e utilizar os meios disponíveis para buscar ou superar, seja o que for, a lista de objetivos é vasta, passando por competições esportivas, relacionamentos amorosos, experiências paternas, carreiras profissional e etc. Um ponto que é bem trabalhado no livro é a explicação da relação entre se colocar como vulnerável, ao mesmo tempo ser uma pessoa plena. Segundo Brown, pessoa plena não precisa provar nada a terceiros, pois ela reconhece o seu valor, tem ciência de que os resultados em sua vida profissional e amorosa não a definem. Olha que interessante isso. Isso aqui é muito forte e profundo. Vou te deixar uma pergunta a partir desse raciocínio. O que define, caro seguidor e seguidora, o que te define? Pensa aí comigo. Essa autoconfiança pode ser resumida pelo termo eu sou suficiente, eu me basto. Indivíduos que fazem parte deste grupo têm uma vida marcada por conexões afetivas, tá? E amorosas, e sabem que merecem serem humanos, não conseguem viver sem conexões. O argumento de coragem, pessoal, para avançar e se expor me faz lembrar de Nietzsche, né? Nietzsche foi um grande defensor da coragem como forma de dar significado para a vida das pessoas. Claro que ele não afirmava explicitamente essa ideia. Faz parte dos livros de Nietzsche a não exposição clara e transparente do tema debatido até então. Segundo o filósofo, essa artimanha era para que somente um grupo seleto de leitores o compreendesse. Sua leitura, nas suas palavras, era para poucos, aponta lá a autora. Brenner, por exemplo, por outro lado, é didática na utilização do termo coragem, bem como em toda a sua obra. Uma das dificuldades de nos expormos é que vivemos em uma cultura marcada pela vergonha e julgamentos, né? Sobre exposição, vou contar uma experiência que vivi com uma desconhecida jovem durante alguns dias que peguei ônibus com ela no mesmo horário, e era o horário do almoço. Ela sentava no lugar onde ficava o cobrador, né? Lugar mais alto, e destaque do ônibus, abria uma marmita que levava o cheiro, ao menos para quem estava mais próximo, mas atingia o ônibus todo. Mas ela fazia isso numa naturalidade, sem se importar. Ela talvez não saiba ainda, mas está liberta do que os outros vão pensar sobre ela.
Eu achei aquela atitude o máximo. Acredito que ela tenha uns 20 anos aí no máximo. Que atitude interessante. Uns vão achar a cara de pau, mas foi sensacional. Temos receio do que os outros irão pensar de nós. Por isso, paralisamos o julgamento que sofremos. O livro avança o conceito de resistência, a vergonha, a resiliência, propondo estratégias para que consigamos superá-la. Muitas vezes vestimos máscaras, não é, gente? E armaduras para evitar de lidar com a insegurança que carregamos internamente dentro de nós. Não preciso ir longe nos exemplos para esclarecer esse tópico, tá? Quem não tem amigos e amigas que compram bens caros, carro, ou é um bom exemplo do que eu estou falando, para terem um lugar na sociedade, roupas talvez de grife sem poder comprar, buscar o corpo perfeito. Claro que há exceções a esse padrão, mas existe pessoas assim. O ponto é que tais indivíduos somente se consideram dignos de afeto e amor quando possuem esses bens. Armaduras para fazerem parte do mundo em que vive, aponta Brown. A pessoa plena de Brené Brown, vários de seus entrevistados foram avaliados como pessoas plenas, e a pesquisadora extraiu características comuns deles para construir o conceito. Não precisa dessas armaduras, pois elas se basta por si só. A cultura de escassez, por exemplo, outro conceito do livro na qual elucida a ansiedade que temos de sempre querer e desejar mais, de nunca estarmos satisfeitos com o que temos, de considerar a vida dos outros melhor que a nossa, contribui para agravar o quadro de vergonha e insatisfação pessoal. Ou eu estou mentindo no que estou falando aqui? Brenner combate a cultura de escassez, discutindo alguns mitos, tá? Como o de que vulnerabilidade é fraqueza e o de que podemos viver sozinhos, tá? Sobre o primeiro mito, vulnerabilidade não é fraqueza, segundo ela, como defendido no início do livro por Theodore Roosevelt. Pelo contrário, se colocar na posição de vulnerabilidade, não de coitadismo e vitimismo, não é isso. Exige confiança e coragem. Portanto, vulnerabilidade é uma forma de vitória sobre nós mesmos, tá? Evitar sermos vulneráveis nos prejudica em várias dimensões, como o da criatividade no trabalho. E vulnerabilidade não se confunde com vitimismo e coitadismo, tá? Como ser criativo quando cultivamos o medo de se expor? A obra cita exemplos de gerentes que lidam com essa questão. A respeito do segundo mito, embora parte da cultura e talvez com a contribuição dos atuais desdobramentos tecnológicos, possamos pensar que é possível seguirmos sozinhos em nossas vidas, sem conexões afetivas. Brené Brown desqualifica essa ideia. Eu também concordo com ela, né? As conexões, gente, dão significado para nossas vidas, mostram que não estamos sozinhos, que temos um apoio quando cairmos, pois nós cairemos, mas levantaremos com o suporte de pessoas que são ligadas a nós e, sobretudo, a Deus. Por isso, Adão e Eva, não deixarei que ele fique só. Ousar grandemente não significa a ausência de medo e do receio de falhar, mas o pensamento de que, ainda que tais emoções se façam presente, avançaremos, iremos nos expor, e independentemente do resultado, ele não nos define, pois nós nos bastamos. Aos poucos, capítulo a capítulo, a autora mostra que não há contradição entre coragem e vulnerabilidade. Ambos os conceitos se fortalecem mutuamente e se fazem necessários para usarmos. Brené Brown justifica cada passo de seu raciocínio, gente, com os resultados tanto de sua pesquisa quanto de outros autores.
Uma característica pouco comum nos livros que leio, está falando de mim agora, mas presente neste, é que a autora se insere várias vezes na discussão, relatando fatos, dificuldades e receios de sua vida. Isso é importante porque demonstra honestidade intelectual da parte dela, tá? Confesso que esse artifício ajuda na construção de seu argumento, pois mostra que mesmo pessoas bem-sucedidas não estão isentas do risco de vergonha e da cultura de escassez. Preste muita atenção nisso. Brené Brown mostra com a coragem de ser vulnerável e auxiliou a ter uma vida mais saudável. Isso é interessante, tá? No início, considerei um pouco estranho esse tipo de abordagem, mas depois fui compreendendo, me acostumei e consegui alcançar o raciocínio. Prefiro autores que se colocam um pouco mais distantes da teoria, sendo expostas, como ela fez. Mas isso é questão de gosto, né, pessoal? Cada um tem o seu gosto, eu tenho o meu. Na verdade, não há necessidade de fazer isso para compreender a obra. Ela é didática, gente, didática demais, bem construída e com ótimo desenvolvimento para quem deseja crescer e expandir. A leitura flui, que é uma beleza, facilmente, mas eu queria compreender em maior profundidade alguns pontos e também sempre fico na dúvida até que ponto alguns argumentos do livro são unanimidades na área sendo discutida. Nos livros de economia que eu já li, identifiquei rapidamente quando os autores estão defendendo pontos controversos com baixo respaldo acadêmico ou quando o tema tem aceitação generalizada. Eu tenho lido sobre economia para aprender sobre isso, que é muito importante, tá? Te orientaria também a ler sobre isso. Mas nas outras áreas científicas eu não tenho essa informação. E fico curioso, em geral, livros abertos ao público não costumam revelar claramente esse tipo de informação. No final das contas, A Coragem de Ser Imperfeito é um livro que provoca muitas reflexões. Várias vezes me vi refletindo sobre condutas passadas, o que eu não gosto de fazer, mas às vezes acontece. Algumas vezes parecia que Brené Brown falava comigo, gente, como a Bíblia fala também. Acredito que isso aconteça com os leitores também. Que o livro debate um assunto que nos cerca o tempo todo, faz parte do nosso dia a dia, e a autora tem grande mérito em conseguir enquadrá-los e oferecer alternativas para lidarmos com situações diversas. Para terminar o assunto, neste livro, Brené nos apresenta a vulnerabilidade como a principal aliada para nos entregarmos à vida em sua plenitude, mas não sem antes driblarmos a vergonha, o medo e outros fantasmas que nos impedem de vivermos com ousadia, né? Com ousadia. Então você percebe que você se desprender dessa vulnerabilidade, desse medo de se expor. Tem pessoas que vão passar a vida toda com medo de se expor. Eu vivi boa parte da minha vida pensando o que iriam pensar de mim, mas graças a Deus isso ficou lá para trás. Isso é um atraso, é algo limitante, é algo que te prende, que não permite com que a sua capacidade permita com que você avance e seja quem você é de fato. Então, quando você se desprende disso, cara, como alguns gostam de dizer, o céu é o limite, acabou, ninguém mais te segura. E isso aqui não falo por vaidade ou por arrogância, mas por questão mesmo de consciência. É quando você trabalha a mente consciente para chegar na consciência e saber, estar consciente do que você está fazendo. Então, a ideia, o que estão dizendo, o que estão julgando, o que estão falando, eu sempre repito, isso já não é um problema meu. É um problema de quem está dizendo, de quem está falando. Então, a pessoa que julga,
A pessoa que fala, a pessoa que atira a pedra, o problema é exclusivamente dela. É ela que vai perder o tempo dela precioso de julgar alguém, e esse alguém, nem pensando nela, pode estar naquele momento. Tá? Queria te agradecer por me acompanhar até aqui. Queria agradecer a todos os inscritos sem exceção, aqueles que estão comentando, compartilhando, que estão me seguindo, assistindo os vídeos, o canal está crescendo. E você que ainda não acionou, acione o sininho da notificação, passa a nos seguir, deixe o seu comentário ou algum assunto que você queira que eu viesse a debater aqui, se tiver dentro da minha capacidade, obviamente, eu irei debater, eu não sei tudo, a gente lê muito, mas mesmo lendo muito, a gente sabe pouco, né? Essa que é a verdade, né? Infeliz é aquele que acha que sabe muito, ele não sabe nada, né? Então, fica aqui conosco e vamos crescer junto. Que Deus abençoe você, sua família, o seu dia. Um beijo no seu coração. Eu disse que hoje era terça-feira, disse que era feriado, eu estou meio perdido, mas eu acho que é isso mesmo, tá? Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.